Deus, eu te amo, te adoro. Vamos lá para uma leitura, vamos ver o que a espiritualidade tem para dizer para a gente hoje. Vamos por opções, tá? Primeira opção, ponta de cristal. Segunda opção, essa maravilhosa capela de ametista. Terceira opção, caixa de uva. Quarta opção, pirita. Primeira opção, ponta de cristal. Segunda opção, capela. Terceira opção, caixa de uva. Quarta opção, pirita. Espero que sejam bem, sejam ótimos. Primeira opção, agradeço quem coloca o tempo, caso seja possível. Agradeço a todos que são conectados com esse canal e buscam recriar a melhora do próprio caráter e do próprio ser, crescimento, entendimento, mesmo que muitas vezes até nem compreendam o conteúdo integral das mensagens, mas que estão buscando transformação, desabrochar, né? Quem segue esse canal não tá buscando desabrochar diante dos homens, diante de questões materiais, está buscando desabrochar diante de Deus, como uma rosa preciosa. Hoje vem muito a mensagem, você é uma rosa preciosa diante de mim. Eu tenho visto o seu esforço, todo o seu trabalho, todas as suas renúncias, toda a sua busca intensa de lutar contra as coisas que muitas vezes parecem invencíveis, para simplesmente honrar um caminho melhor e maior. Vou te conceder mais visão, mais entendimento, mais discernimento, mais percepção. Ouço suas orações, ouço seu clamor. Entendo das suas intenções muito mais do que todos os outros podem entender, muitas vezes até do que você pode compreender. Haverá um milagre, haverá uma manifestação, um centro de união e de transformação, de mudança, de conexão, de alinhamento. Você tem ajuda, você terá ajuda, você não está sozinho. Você tem ajuda das suas chamas gêmeas, você tem ajuda dos desdobramentos superiores da sua própria consciência, você tem ajuda de Amória, de todos os santos seres crísticos. Você não está aqui cumprindo uma missão ou buscando cumprir uma missão, uma integrar algo que beneficie apenas você. Você está aqui a partir de um centro de alma superior que visando trazer um centro de transformação e libertação que vai beneficiar gerações. Em alguns aspectos, a Terra será uma antes de você e outra depois de você. E você se sente tão pequeno, sofre tanta perseguição, tanta calúnia, tanta crítica, se deprecia tanto por conta de tanta dificuldade, achando que tudo é você. Não é possível que você seja tão ruim para atrair coisas tão difíceis, não é mesmo? Pois hoje eu vim para te dizer, você não é tão ruim. Você é ótimo, você é maravilhoso. Porque se você não fosse, não aceitaria. Um trabalho tão difícil. Um propósito tão difícil. Passar por coisas tão desafiadoras. Existe toda uma força por trás de você. Mas o seu sentimento muitas vezes te desconecta da divina presença. Desconecta da sua alma, da sua estrutura monádica. As criações, a forma de pensamento, a forma de sentimento, a vibração. Determinados pensamentos ou ações involutivas precisam ter atenção, tá? Porque vem muito do campo mental, a opressão mental, os labirintos mentais negativos que fazem com que você retroceda, muitas vezes de uma forma desnecessária. As formas de pensamento, seja o medo, seja a insegurança. É tempo de uma transformação intensa, onde você será colocado num espaço muito mais diferente. No centro de cura, de poder de autoridade sobre a própria vida, de domínio sobre o próprio eco, de clareza sobre determinados aspectos de transformação, de alinhamento que ainda não estão funcionando do jeito que poderia.
Centro de transformação pessoal. É tempo de trabalhar seriamente a cura emocional, de buscar a conexão com os seres santos, seres críticos que operam no 5º raio solar. Para que o seu coração esteja alinhado com essa verdade superior. E transmute, para que você possa renascer como ser galáctico, como uma estrutura multidimensional. Possa estar protegido. Não fique preso nas malhas do mental inferior da Terra e a sua vibração oscile tanto. Uma hora está tão boa, daqui a pouco está despenca. E isso faz com que você oscile muito também na onda cósmica da qual você faz parte. No mar primordial da criação. E se conecte com esferas, consciências densas. Ou atraia, ou fique vulnerável. Existe um desabrochar aqui do cardíaco, como se fosse uma grande joia, um espaço de transmutação, um espaço de limpeza também de 7º raio. Questões kármicas que serão alinhadas até 21 de setembro. Os próximos 12 dias são muito importantes para aqueles que escolheram essa opção. É um centro de transformação muito intensa, é um centro que é preciso ter muita atenção, porque é um espaço onde você está sendo recriado, é como se você precisasse renascer. É todo um centro de renascimento, que é a proteção dos seres de luz. Mas aquilo que você não consegue, eu consigo. Sua ancestralidade cósmica da luz pura fala. Existe todo um poder divino atuando no seu campo, para que te ajude a superar bloqueios, a superar, seja tristeza, seja limitações, seja ataques espirituais, seja questões que você tem vivenciado de uma forma muito visceral. Aqui é um processo para quem escolhe essa opção, está passando por situações muito pesadas ou muito desafiadoras, muito viscerais, mas é para te tornar branquinho como essas flores, é para te tornar por inteirinho, para te trazer uma nova visão, é para te trazer uma transformação. É uma grande limpeza kármica, uma cura kármica, uma limpeza ancestral que está ocorrendo no seu campo e que para limpar precisa emergir toda a sujeira, toda a lama ou tudo aquilo que está te prendendo numa frequência inferior e impedindo de algum modo que você vá para uma frequência superior. Existem padrões kármicos a serem rompidos, limpezas kármicas, existe uma ousadia que só você pode ter agora. Um posicionamento firme, coragem, bravura, heroísmo. Foi para isso que você veio, foi para isso que você se preparou. Há milhares de encarnações você está na órbita terrestre. E nunca teve um despertar tão grande como nesta encarnação. Nunca passou por algo semelhante. Você tem dentro de você as ferramentas. Uma delas é o amor incondicional, é a conexão superior. Você tem a estrutura galáctica, você tem o conhecimento suficiente, a consciência que lhe permita ir para um espaço melhor ou vencer controvérsias, entrar no centro de integração de aspectos de ego e de escolhas evolutivas que muitas vezes foram o seu calcanhar de Aquiles. Apesar da sua dor, caminhe. Apesar das suas limitações, caminhe. Apesar de não ver sinais externos, caminhe. É o que a espiritualidade fala. Ouse estabelecer uma confiança e uma fé inabalável, inclusive em si mesmo. As batalhas estão aí, os conflitos estão aí e você vence. Você será protegido. Existe um espaço de purificação aqui de questões relacionadas a vícios, vícios de comportamento, vícios, ideias, vícios de pensamento, vícios de ações, vícios que ainda permeiam o seu espaço que você não reconhecia antes e que eles serão mostrados num centro muito profundo e que não é agradável, porque eventualmente você achava que já tinha se trabalhado muito no que tange a isso, ou alcançado um nível de cura muito grande. Muitas questões vão submergir. Muitos aspectos de personalidade, os eus negativados vão atuar com força no seu campo, tentando te fazer retroceder, que você abaixe a cabeça, que você desista de tudo, que você vai fazer outra coisa, que você volte para uma estrutura anterior que funcionava no nível. Mas isso não é Deus falando. Não é sua divina presença, não é sua consciência superior. Estabeleça a conexão pura, estabeleça a firmeza naquilo, na grande obra que eu já te mostrei, que tu és capaz de ser parte. Daquilo que está acontecendo na obra planetária, que muitos nem têm consciência ainda, até você não tem, porque tudo você conhece em parte.
Confie que o Rei dos Céus vai te ajudar a vencer todas as batalhas, vai te trazer sabedoria, amor, recuperar tudo aquilo que perdido for. Confie no Deus ajudador. Estabeleça sua aliança com Deus. Todos os seus labirintos mentais negativos, todos os seus inimigos ocultos e declarados, reais ou imaginários, todo o seu medo, todo apego ao passado, toda falta de luz, toda crença negativa, todo ataque, todo espaço kármico, toda a paciência que você precisa, todas as respostas que você necessita lhe será trazida. Crie estratégias para seguir o seu caminho, para estruturar o seu barco. Não se detenha diante das dificuldades. Você é maior que todas elas. Estou aqui para lançar luz sobre as tuas tristezas, para remover a energia negativa da sua vida, para estabelecer uma conexão pura comigo e com a sua chama gêmea, para trazer para você a fé, a firmeza, a força e a capacidade inabalável, a luz que você precisa para seguir o sonho ou a visão superior. Muita energia negativa no campo, muitas influências que visam te separar da sua chama gêmea ou dessa busca de conexão com a sua chama gêmea, com o masculino divino, com o plano superior. Desconexão com o próprio propósito, com a própria missão de alma, coisas aconteceram que te colocaram em dúvida. Você tem muita energia de prosperidade e abundância, tem muita transformação, tem renovação. Nada lhe é tirado que não seja colocado outro melhor no lugar. Então, simplesmente creia. Seja como lei de fé. Eu sou a fé e a proteção divina. Ou seja, a fé vem na frente. Para você estar protegido por lei de fé, quem Miguel lei de fé, você precisa ter fé. Eu sou a fé e a proteção divina. Eu sou a sua soberania. Eu sou a sua proteção na sua missão. Eu sou aquele que traz a proteção para você nas suas questões. Aquele que te falta. Eu sou aquele que enxuga as suas lágrimas. Que te coloca num lugar alto. Que resgata as partes perdidas de você. Que te libera dos labirintos mentais, das dúvidas, do medo, da segurança, das influências negativas, das suas próprias partes, dos seus próprios eu negativados. Sou aquele que te traz de volta para casa. Sou aquele que faz você retornar para o paraíso do qual você foi expulso por algum erro. Que te redime dos seus vícios. Que te coloca num lugar alto no seu trabalho. Faz com que você avance profissionalmente, financeiramente. Missão de alma. Mas é preciso de uma purificação intensa. Purificação de vícios. Arial invertido. Purificação até de, eventualmente, daquilo que possa ser considerado idolatria em algum nível. Purificação de todos os excessos. Tudo aquilo que possa ser considerado excesso. Vai precisar entrar num espaço de alinhamento. Tem muito o número 7, 4, 7. É um tempo de alinhamento, de fechamento. Os 4 pontos da sua vida com o número 7. Então, vai precisar estar tudo certo. Então, é por isso que, eventualmente, você está sofrendo determinadas coisas, contingências, e mesmo que tudo esteja se sentindo perdido, porque tudo está bagunçado, você ainda não encontrou seu verdadeiro tesouro, tudo será revelado, um novo início se dará. A estrutura perdida em algum nível, talvez a pouca estrutura que você tinha perdido será restabelecida, só que é em bases seguras, bases sólidas. Haverá abertura de caminhos. Deus que tem força. Cuidado com a impaciência. Preciso conhecer mais, preciso lançar luzes sobre determinadas questões. A impaciência pode fazer com que você cometa erros. Ou a impaciência no julgar, a impaciência no falar, a impaciência na modificação de caminhos aqui. A caminhar. Deus da força vai te ajudar a vencer.
Tem comunicações que você precisa receber ou comunicações que sejam distorcidas. Tem questões de magia, automagia, muito pensamento negativo, muito sentimento negativo. Desconexão com propósito, nem que seja temporária. É um centro de transformação muito intenso. É como se você estivesse sendo testado, sendo tentado, sendo desafiado. Mas aqui é para um enfrentamento muito maior, que vai te colocar no caminho correto. É um senso de alinhamento maior aqui. Haverá mensagens, tem muita proteção de sua ancestralidade cósmica da luz pura, mesmo que você não perceba. Entenda que seus sentimentos negativos estão mostrando que tem influências negativas no seu campo e consciências, conexões que você precisa se libertar e resolver. Foca no seu legado de luz. Foca na luz. Foca na luz, não importa a escuridão, os rumores, as dificuldades, os desafios. Você veio para estar no mundo e não ser do mundo. Você tem toda a capacidade de manifestar o que quer que tenha sido perdido, o que quer que tenha sido tirado, o que quer que precisa ser modificado. Não olhe para o que você está perdendo, não se apegue ao passado, não se apegue ao que não funciona. Se apegue a estabelecer conexões conscientes com um espaço melhor. Se trate com suavidade, com clareza, busque o colo da Mãe Divina. Derrame as lágrimas que forem necessárias. Mas ouça a verdade. Libertar os padrões negativos, os padrões que não funcionam mais. Todo o espaço de atuação que não está tão alinhada mais. Tá? O que você sente vai mostrar que tem situações, coisas que precisam de resolução. Tá? E não que o caminho está errado. É a sua verdade interna, é a sua dualidade, é um ponto de decisão. Você veste o manto da verdade um pouco mais puro, um pouco mais limpo, um pouco mais alinhado, ou você retrocede? Qual é a sua decisão? Estou aqui esperando por você de braços abertos. Um novo centro de existência. Um novo centro de manifestação. Não fique parado no caminho. O guerreiro, ele, mesmo ferido, ele se apoia na espada, levanta e caminha. Não existe dor, não existe ferida que não seja capaz de curar. O caminho que você será apoiado, curado, compensado. É só o alinhamento para um novo espaço sagrado de existência. Tudo vai funcionar lindamente, muito melhor do que já estava. Gratidão. É importante trabalhar com a energia de Mestre Nada. Sexto raio solar, um espaço de devoção aqui. Plantar as intenções daquilo que você deseja. É agora que é a hora de você definir o que você vai colher. E aí não importa o nível de dificuldade, sabe, que você está enfrentando. Que define até que ponto você vai chegar na jornada das suas intenções. Se existe uma montanha para subir, tudo é possível. Quando está conectado com seus deuses multidimensionais, com a Mestra Divina, com os seres santos seres crísticos. Falando de uma nova visão, de uma grande mudança, de um grande espaço de conexão com os seres de luz, com o centro estelar, com o desdobramento da sua própria energia. Um grande espaço de poder pessoal que vai ser necessário. Mas aqui vem muito uma necessidade de sair de algum nível de zona de conforto ou de autossabotagem, mecanismo de autossabotagem, tá? Tem questões de sombra, né? E que vem muito no contexto de autossabotagem, mecanismos de zona de conforto em algum nível para não ter que assumir seu poder e autoridade. Tá falando muito de mudanças que você já sabe que tem que fazer, eventualmente você acha que não é capaz agora, que você precisa permanecer no ciclo antigo, mas você não precisa.
As mudanças, elas chegam no momento que elas precisam acontecer. Então, é um tempo que é preciso buscar o movimento, tá? O movimento. A liberdade de alguma crença, algum sistema, algum espaço que não está funcionando, tá? O despertar da presença, o despertar para uma questão, o despertar para um ponto específico, tá? Seja de trabalho, questões que envolveram ainda influências relacionadas ao espaço de sombra e que agora pode ser trazido, vencido uma dualidade, tá? Olhado para uma questão de uma nova forma que antes você não tinha capacidade. Tá? De ver e fazer escolhas, tá? Tem coisas que precisam permanecer em segredo, é você, sua espiritualidade. Tem coisas que a Mestra Nada vai te trazer. Tem questões que eram de uma forma que ela não será mais, porque é outras regras, outra dimensão, outra frequência, outro espaço de atuação que a sua alma escolheu operar. É um novo nível, são iniciações espirituais aqui que exigem muita transformação, até na forma de entender. Principalmente é um momento que é necessário reconhecer o seu próprio poder, estabelecer uma conexão muito mais profunda com Yeshua, com Mestre Ananda, tá? Com Cristo Miguel. Trabalhar muita proteção espiritual, né? Existem aqueles, os inimigos ocultos e declarados, que querem te manter longe do seu próprio poder ou que querem fazer com que você retroceda, tá? A verdade revelada é a árvore da vida. Tem questões aqui que envolvem a árvore da vida cabalística, que envolve ancestralidade, que envolve muitas questões aqui profundas sobre os seus próprios eus, tá? Aquilo que impede a sua conexão com a sua chama gêmea em algum nível, tá? Então, peça a revelação divina para a Mestre Nada, para o feminino divino, para a Shekinah, para a ministra divina, tá? Porque aqui é um novo centro de consciência que você vai precisar operar. E vai precisar de ousadia, e vai precisar colocar em prática determinadas mudanças que até agora você não era capaz de fazê-lo, mas que agora você será capaz de fazê-lo. Um direcionamento maior é como se você pudesse ou tivesse que conhecer o seu mestre fora de véus de ilusão, tá? Numa dimensão superior exatamente, tá? Um espaço de conexão maior, uma iniciação espiritual maior. Tempos de abundância virão, tá? Que tem energia de abundância. O destino divino, o destino sagrado revelado pela Mãe Divina. Tem alguma coisa aqui que é a Mãe Divina que vai trazer para você, a Ministra Divina, a Mãe Maria, a Shekinah. Tá? Algum feminino divino primordial que atua nesse centro, principalmente a Ministra Divina aqui para quem tem iniciações espirituais mais elevadas, tá? Seja a sua conexão, o seu plano, sobre a conexão com o seu masculino divino e sobre a sua missão. Fala muito disso, a sua missão. Tá? Tem alguma questão multidimensional que envolva a sua missão. Tá? Um espaço sagrado aqui. A sua criança interna te leva para o lugar certo, então se você precisar nutri-la, nutra. Aqui existe um comprometimento maior. Despertar para o sonho, abraçar novas possibilidades. Existe aqui energias muito fortes da chama gêmea, do masculino divino para te ajudar, tá? Aí para um novo espaço. Só que é preciso de um comprometimento maior. Em algum espaço você ainda esteja alimentando alguma coisa. É um comprometimento sagrado, fazer um voto sagrado com a sua chama gêmea, tá? E alinhar sua vida com relação a isso, né? Para quem está ainda lidando com dinâmica de relacionamento kármico, nem que seja no etérico, né? Ter atenção. Tem algum centro aqui de abundância que está muito condicionado também com as escolhas que você fizer agora, tá? Agora é uma hora de olhar aspectos de traição, de abandono, de rejeição, tá? Aqui de confiar naquilo que você não vê, mas naquilo que você sente ou naquilo que seria o correto a se fazer, tá? E lembre-se, precisa de um voto sagrado aqui com relação ao seu masculino divino, um comprometimento maior, tá? Porque em alguns aspectos você está se traindo, tá? Seja porque você tenha medo do caminho que você tem a trilhar, seja porque a verdade ainda não está revelada, seja porque existem situações que você ainda não sabe
Existe porque você está ferido, está difícil demais. Existem porque coisas que você passou que são muito fortes, relacionadas à traição, abandono, ou rejeição, humilhação, tá? Que tem muito uma questão de um retrocesso que pode ser produzido pelo seu próprio sistema, por medo da dificuldade, mas você não está sozinho. O universo está a seu favor, tá? Existe muito auto-julgamento, muita culpa, muita autossabotagem, tá? Existe muita influência dos próprios eus negativados, tá? Espaço de liberdade aqui, um desejo de liberdade que ele não é saudável. A liberdade, ela só é liberdade, ela só te faz livre quando ela te leva para o espaço correto. Quando ela te leva para um centro de honrar a sombra, ou algum centro negativo dos seus eu. Toma cuidado que tem alguém especificamente, seja no trabalho, principalmente trabalho, energia de trabalho que está te influenciando negativamente, tá? Influenciando o seu campo. Nós somos a soma das 5 pessoas com as quais nós convivemos diariamente. Daqui tem alguma pessoa, alguma energia, alguma situação, alguma consciência que está te influenciando para retroceder ou para ir para um espaço de ego, voltar a agir de uma forma kármica, de queda de consciência, de involução, de retrocesso. A sua espiritualidade fala, está na hora de você ter atenção. Tem coisa que vem na sua vida só para você libertar, para trazer a consciência de que existem alianças que precisam ser libertadas. Tá? Não importa que se você vai perder alguma coisa quando a gente tem que fazer, né? Uma transformação a gente precisa fazer. Aqui, o que a gente quer, a gente pode, mas a gente precisa querer da forma correta, no tempo divino. Aqui a impaciência, né? Aqui fala de um tempo de... Aqui fala de muita... Talvez não impaciência propriamente apenas, mas fala muito de... Querer fazer as coisas muito rápido, tomar decisões muito rápido, decidir muito rápido, não... Impulsividade, tá? Cuidado com a impulsividade. Agora é hora de buscar o entendimento mais profundo das coisas a partir de um centro gradual, tá? De revelação, como se você tivesse que se conectar com diversas partes, tá? Para que você realmente possa tomar decisões. E se alinhar no centro de espiral de manifestação positiva, porque isso aqui estava invertido. Então tem um centro de cocriação também aí que ainda está invertido. Tem um espaço de julgamento muito grande, tá? Tem um centro aqui de estabelecer um foco maior com a luz, questão de perceber sua vida em todos os aspectos e também as questões do pensamento. Aquilo que é cobrado de você também no espaço que você está agora, tá? Tem alguma questão de quebra de magia, quebra de ritual, quebra de iniciação espiritual negativa que precisa ser feita. Seja no centro xamânico com algum xamã, tá? Ou seja, com alguém da sua hierarquia, seja orixá, seja algum xamã que você já tem, seja alguma deusa hindu, Adna Durga para alguns pode ser Bastet, tá? Tem várias deusas aqui que você vai precisar trabalhar, que ainda você tem questão de sombra, questão de, tá? Focar na luz, voltar-se na luz. E aqui, o progresso no caminho, ele vem de resistência e resiliência, tá? Aqui é guardar e proteger as águas da vida, tá? Escolher seguir mesmo que esteja difícil. Segunda verdade maior, tá? Não é a hora, agora a hora de ser resiliente, né? Segunda chance de encontrar o sucesso e de estabelecer um espaço de prosperidade e abundância virão, tá? Fazer aquilo que é certo, tá? Muitas coisas serão destruídas, tá? Tem questões aqui que envolvam algum xamã também, que vai precisar quebrar pacto, contrato, associação, que eventualmente nesse momento já não interessa mais a sua hierarquia de luz, orixá, nanambuluku, nanamburuquê. É um espaço de empoderamento aqui que você vai precisar, tá? Criar algo novo está nascendo, uma nova consciência. E aí a outra egrégora, hierarquia de luz, outra estrutura que você vai precisar operar, certo? Coisas que funcionavam antes, elas não vão funcionar mais. Coisas que eram lícitas, vem muito isso, lícitas. Aquilo que era lícito antes não é mais agora. No espaço de atuação que você precisa buscar. Tá? Então é centro de cortar coisas, de alinhar o centro espiritual. Tinha muita coisa na sua hierarquia de luz que ainda operava no lado esquerdo da força.
tá? Que operava nos dois lados, operava no espaço de dualidade, mesmo que você não saiba. E isso agora está te prejudicando, porque agora o centro de atuação é outro, tá? É um centro de elevação que a espiritualidade está buscando trazer sua própria divina presença. Tá? Fala muito para buscar a clareza sobre as coisas, porque todas as ações aqui, elas precisam ser pensadas para que você não perca tempo, dinheiro, recursos em caminhos equivocados. Senhores do Karma, preciso de ajuda dos senhores do Karma aqui, tá? Cassiopeia Minerva, senhores do Karma invertido. Fazer uma carta para o Conselho Kármico para pedir ajuda aos mestres do Karma, para poder resolver alguma questão kármica muito forte que está atrapalhando o espaço de manifestação agora e que possa ser resolvido, tá? Cassiopeia Minerva, para que você tenha ideias perfeitas sobre o caminho a ser seguido. Kenit Arran invertido, tem um chamando a luz aqui. Você vai precisar quebrar pacto, contrato, associação, tá? Algum espaço que envolva algum líder espiritual, eventualmente, alguma iniciação espiritual. Gente, até livro que a gente lê promove a iniciação espiritual. Mas aqui fala, tá muito forte para questões de hierarquia que você tem. É um centro de elevação aqui que você precisa ir. Trabalhar bastante com o 8º raio, para que você tenha ideias perfeitas, que ele te arranca, tá? Princípio e princípio, aquariar claridade. Aqui é o raio da ética, o 8º raio é o raio da ética, do dever maior, tá? Da verdade maior, do alinhamento com a verdade superior, então vai precisar trabalhar muito com relação a isso, tá? Questões que envolveram uma forma de atuação anterior, ou de outras vidas, ou que envolve retorno kármico negativo por conta de forma de atuação, até mesmo de questões espirituais, tá? Principalmente para quem está no período que está enfrentando algum tipo de dificuldade atípica, ou muito retorno kármico relacionado à magia, ou muito ataque espiritual, ok? Lamorai, harmonia. Precisa trabalhar muito a questão da harmonia com Lamorai para ajudar a você se manter calmo diante de desafios e tempestades. Mestre Lemuel, invocar Mestre Lemuel para te ajudar, que o reino elemental te ajude. Algum espaço de abuso com relação ao reino elemental. Gente, para quem já trabalhou com, por exemplo, magia, né? Entrega, ritual, né? Vem muito essas questões de rituais. Por exemplo, ritual mesmo. Você faz uma magia, uma entrega para determinado Exu, Pombagira, para determinado orixá. Enfim, isso é muito comum na Umbanda, fazer prática de rituais. Né? Na bruxaria também tem alguns tipos de rituais que acabam utilizando a energia dos elementais, tá? E eles ficam aprisionados, tá? Então, se você fizer uma entrega, né? Se você fez, ou algum pai de santo, ou algum líder espiritual fez para você também, e deixou lá uma entrega numa determinada árvore, numa determinada esquina, num determinado local, isso é uma forma de aprisionamento dos elementais. Então, o elemental daquela árvore vai ficar aprisionado no espaço negativo, tá? Para poder vincular daquelas consciências, para poder trazer para você aquilo que você se propunha. Então, isso traz retorno kármico negativo. Então, tá falando de retorno kármico negativo por abuso da energia dos elementais. Mau uso da energia dos elementais. É aqui que você vai precisar trabalhar forte, tá? Junto ao conselho kármico pedindo perdão e trazendo consciência, tá? Porque todo espaço de magia se utiliza a energia dos elementais. Esse elemental fica aprisionado no espaço negativo, tá? Às vezes até enlouquecem, ou eles são destruídos, tá? Por conta do seu espaço de criação de prosperidade e abundância, ou qualquer demanda que você tenha, só que de um centro incorreto, que não é segundo a lei e ordem divina, tá? Então aqui tá falando muito disso, da questão de prática de magia, prática de ritual. Ah, mas eu não faço nada nessa vida. Tá? Aqui tem pessoas que certamente já fizeram nessa vida que sim, ritual, e que significou aprisionamento do elemental. Eu só dei uma das formas, toda magia, toda criação, magia sexual. Então, tudo aquilo que você está lá criando no espaço de, né, troca com alguém ou sozinho, tá? Então, você está aprisionando algum elemental para poder criar algo para você. Também traz karma. Tem vários tipos de magia. Toda magia, tudo aquilo que é criado no espaço de magia, de algum nível, está violando, né? Está trazendo aprisionamento para o elemental relacionado àquilo que você está trabalhando, tá? Então é isso que é preciso ter atenção agora, entender. Aqui fala muito nessa opção, os fundamentos do que o retorno kármico negativo está trazendo
e que significou você violar a lei e a ordem divina na criação de algo, né, em outras vidas, e agora a água tá batendo na bunda, literalmente, desculpa o termo. E aí vai precisar trabalhar todo esse espaço de redenção, tá? E aqui tem muita questão de questões que envolvem sexualidade, não pode ter muito ataque de energia sexual, por exemplo, na quarta dimensão, ou tem muito ataque de energia sexual que vem dessa questão de ter abusado da magia sexual, né, em outras vidas, tá? Da criação, tá? Porque ela tem muita força, a magia sexual, ela cria muito, tá? Para alguns aqui tem que trabalhar exatamente com alguma consciência específica, um ex-namorado, uma ex-namorada, alguém que tinha algum poder espiritual específico, tá? E que vocês que faziam muita magia junto, mesmo que seja inconsciente, é transmutação de karma. Ou fizeram consciente, tá? Vamos criar abundância e prosperidade agora, tá lá, né, e tal. Isso dá ruim, tá? Por quê? Porque para que você crie aquilo, você está criando de um espaço negativo, violando a lei e a ordem divina, porque se você tivesse no merecimento, você não precisava estar fazendo magia para criar prosperidade e abundância, ela seria natural, tá? E aqui é todo centro de criação aqui, tá? O que envolva também as fantasias, que traga outras pessoas para relacionamento, que envolva outras consciências na troca de relacionamento, que tem muita coisa relacionada a sexo, sexualidade, tá? Então as pessoas acham que elas podem ter na fantasia dela, trazer outra pessoa, né? Tá fazendo, né? Tendo troca sexual com uma pessoa e envolvendo outras energias, às vezes não é nem pessoas, são energias mesmo, com fantasias sexuais, isso não traz nenhuma consequência, e a espiritualidade está falando, isso está equivocado. Tudo tem um preço, e agora é hora de você ter atenção e ter um aprendizado com relação a isso, tá? É um espaço de cura bem profundo, um centro de libertação e que envolve toda a transmutação, alinhamento. É o espaço de você corrigir injustiça já praticada, aprender, para que não seja vítima de injustiça, tá? E não fique preso nas suas criações, no retorno kármico inerente a elas, que envolveram questões de magia, mau uso, né, da energia dos elementais, tá? Então, pedir perdão, se perdoar, pedir perdão para Deus, para o Mestre Lemuel, pedir para Deus ajudar o Mestre Lemuel, promover o resgate dos elementais aprisionados, trabalhar de algum nível corações e decretos para o resgate dos elementais aprisionados, graças à sua atuação, né, ignorante, claro, na inconsciência, né? O ignorante aqui não é um xingamento, a ignorância é o desconhecimento da lei da ordem divina, o desconhecimento de algo, tá? A humanidade que não entende o real significado das palavras, tá? Então, se você for buscar no dicionário, talvez até tenha outra coisa, mas o real significado da ignorância é isso, desconhecer algo. E aí que agora é um momento de trabalhar a libertação e a cura nesse sentido e um aprendizado, tá? Muito bem. E os mestres do Conselho Kármico podem te ajudar, tá? Nesse sentido de alcançar um perdão divino, alcançar uma pena que seja atenuada com relação às suas culpas relacionadas a isso. Muito bem. Amado, eu sou te amo e te adoro. Terceira opção, caixa de uva, maravilhoso. Tá dificinho, né? Mas vamos lá. Então, a gente precisa crescer, né? Assumir responsabilidade. As pessoas querem as coisas, só querem entrar numa fluidez, num crescimento, e não querem ter nenhum retrocesso, nenhuma perda, não querem nada. Sabe? Querem que o karma seja perdoado. E não é assim que funciona. A gente, o nosso karma pode ser perdoado, com certeza, né? Será? Se ele não for, como é que a gente vai? A gente precisa aprender as lições kármicas, tá? Um centro de responsabilidade aqui, de integridade, de entendimento como é que a lei e a ordem divina funciona. A partir da experiência, a gente está aqui nas esferas ínferas para isso. O plano evolutivo da nossa alma previu um desenvolvimento, tá? E aí tem coisas, questões que a gente nem sequer a gente desconhece, né? Porque nós estamos encarnados sob o véu de ilusão. Aqui está falando buscar ver além de qualquer véu de ilusão, ou o véu de ilusão que você puder tirar agora na sua vida, tá? Um espaço de... Você precisa trabalhar muito com azul, principalmente azul turquesa, tá? Nesse momento, trabalhar muito a cura emocional, muita paz, muita energia do terceiro olho aqui, laríngeo, tá? Terceiro olho azul índigo, mas tá tudo bem, pode trabalhar com a turquesa e vai trabalhar os dois. Aqui é um centro de liberdade, tá? Aqui fala de um centro... tem algum espaço de servidão aqui, de alguma criação, algum resgate que envolva alguma criança, que envolva algum fruto, que envolva alguma questão relacionada
também a prática de magia, tá? As pessoas também não sabem quando você tem algum aborto, né? Ou você pratica aborto ou pratica aborto espontâneo. Tem várias situações também que filhos são oferecidos, tá? Para alcançar determinadas questões, prosperidade, abundância. Tá falando de magia aqui, tá? Também. Então, tá falando de algum resgate que é necessário com relação à ancestralidade ou resgate com relação aos bebês abortados da ancestralidade, os bebês que morreram muito novos e que te envolveram questões de magia, tá? Entrega também, tá? Vai precisar trabalhar a cura disso. Tem alguma criação aqui que possa ser tirada de você por conta de retorno kármico aqui. Tem muito a ver com ancestralidade, questões disso, tá? Que aqui também vem com aprendizado kármico, eventualmente, né? Questões que envolveram sacrifício aí, que é uma realidade, né? Quem acha que sacrifício é uma coisa que eu falo, que não tem nada a ver, vai lá ler o livro de Urântia, né? Vai estudar os povos, né? Que habitaram a Terra, as civilizações antigas, vai entender que isso aqui tem um centro de transformação de algo, tá? Que envolveu alguma questão aí que envolveu magia, tá? Prática de magia, não necessariamente por você, pode ser por ancestral, tá? E que envolve alguma questão relacionada a algum bebê, ou alguma criação sua, alguma colheita, algum perigo, tá? Energias, aqui fala de perigo, né? Seja questões reptilianas, seja alguma energia densa que possa estar no seu campo, que venha. Muitos têm a ver com pai humano, ancestralidade paterna, tá? Padrões kármicos relacionados a relacionamento afetivo ou ancestralidade paterna. Algum pacto, contrato realizado pelo próprio pai, tá? Realizado pelo próprio pai ou pelo pai do seu filho, alguma questão assim, tá? Tem alguma questão que envolva algum contrato pesado do pai do seu filho que venha a ver, principalmente para quem está relacionado a um espaço de aborto espontâneo aqui. Ou alguma criança que morreu, tipo, no primeiro ano de vida, muito jovem, tá? E aí vai precisar ser trabalhado tudo, essa quebra de magia específica, esse encaminhamento específico, tá? Para que você fala muito de ser solto de alguma criação negativa. Então tem um espaço de cura aqui, de transformação, de purificação aqui, de alinhamento, tá? Tem alguma coisa que drena a sua energia, que vem muito desse aspecto, seja da sua ancestralidade, seja questões que envolvam magia, praticado pela ancestralidade, algum pacto, contrato pesado que foi praticado pelo pai, pelo marido, ex-marido. Aqui tá na hora de ser livre de determinadas influências, tá? Para quem não pode trabalhar com o processo de cura, pede ajuda para o conselho kármico. Vai ser um aprendizado aí, porque a gente não entra aleatoriamente numa experiência ou no contexto kármico se a gente não tivesse enfiado o pé na jaca antes. Tô falando muito de qual é a sua responsabilidade nisso, o que você praticou em vida passada que te colocou nesse contexto, porque você está aprisionado em determinadas situações assim. Tem aqueles que estão, né, no espaço de inocência, tem muito, a questão de encaminhamento aqui por Mãe Maria, Legião de Anjos de Cura, resgates, tá? Fala muito disso, de resgates, tá? Que envolvam o espaço de libertação e de cura do feminino, de pactos e contratos, seja relacionado ao masculino e sagrado, e seja relacionado à ancestralidade masculina, tá? Que está te afetando a sua soberania espiritual, soberania energética, soberania financeira agora, e que pode estar promovendo algum ataque espiritual, ou algum espaço muito complicado, mas que envolve isso, algum bebê que precisa ser encaminhado, ou alguns bebês, ou alguma quebra de magia específica sobre algum bebê, tá? E que tem uma questão aí bem forte, tá? Tem uma questão de alguma entrega, algum combinado, algum espaço bem pesado que envolveu para alguns... Conceitos bem pesados, eu não vou entrar aqui numa leitura pública, né? Não vale a pena. Muito bem. É isso aí. Então, é algum segredo de família, algum espaço oculto aí, tá? É alguma coisa que possa ter vindo à luz, ou venha à luz, ou que venha realmente relacionado a um bebê aqui, que precisa ser encaminhado, se precisa de encontrar liberdade, que esteja aprisionando você no centro inferior, tá? Que pode estar relacionado ao mês casamento, ou mesmo ao seu pai humano, ou algum relacionamento humano, ancestralidade humana. Isso para quem foi casado, tá?
Para quem não é casado, tem muito a ver com ancestralidade paterna, tá? Laços kármicos ou relacionamento de outras vidas, tá? Certo? Pra quem não tem filhos ainda, tem muito a ver com seus próprios relacionamentos de outras vidas, tá? Então, alguma questão que envolveu algum sacrifício de alguma criança, que agora precisa olhar. Então, espaço de buscar liberdade, purificação, transmutação, cura, entendimento, liberação kármica, tá? E para um centro maior, que às vezes aqui pode ser alguma consciência superior, algum processo de cura galáctica, ou algum eu do futuro, alguma consciência galáctica, tá? Ou mesmo Arcanjo Miguel, que pode te ajudar nesse centro de realinhamento, porque envolve várias linhas de tempo, que fala do realinhamento de várias linhas de tempo, do espaço de... É como se fosse complicado o procedimento que é preciso fazer para poder trazer cura para esse espaço aqui que está acontecendo. A questão ancestral muito forte, é bastante complicado, é muito Arcanjo Miguel que pode trazer isso, ou alguma consciência, é muito Súria também, tá? Tem questões de material genético que pode ter sido usado indevidamente, um material que pode ser usado para a prática de magia. Isso acontece, tá? Com bebês que as pessoas perderam, não houve encaminhamento, às vezes eles ficam aí, presos na esfera terrestre por conta dos contratos que eles já têm, a energia usada para a prática de magia. Por exemplo, mago negro, mago das sombras, tá? Então acontece muita coisa na esfera terrestre, nas dimensões. É que a gente não fica falando para não assustar as pessoas, eu falo até demais, mas eu não posso, né? Eu falo o que eu tenho que falar. Se eu fosse falar tudo que eu sei, tudo que eu vejo, aí, enfim, né? Ficaria complicado. Mas o que entende? Independente da gente ver ou não saber, a gente precisa entender que as coisas acontecem e que é preciso buscar um caminho de elevação, tá? E que muitas vezes os obstáculos, ele vem muito do reino ancestral e vem muito de questões muito profundas de outras vidas, tá? Também é preciso trabalhar questões que envolvam você com o povo Naga, tá? Para quem não sabe, o povo Naga branco, seja o Naga das sombras ou o Naga branco. O Naga das sombras é aquele povo que trabalhou muito na questão da prostituição sagrada. E é um povo que é metade humano, metade serpente, e que é muito voltado para a questão de sexualidade, energia sexual, né? Muita energia da Lemúria também, os lemurianos, tá? E o Naga branco é um povo que, aqueles que encarnam, por exemplo, nos países, né? China, tá? Japão, Coreia, e que trabalham com a questão de prostituição, ou foi envolvido com questão de prostituição, né? As geishas e tudo mais, são os nagas brancos, tá? Tem questões que envolveram energia sexual, pacto ou vidas, tá? Sexualidade aqui, que não foram resolvidas ainda, que estão trazendo um retorno kármico ou muito ataque espiritual relacionado a isso, mas tem a ver com algum centro de perdão, auto-perdão, alguma questão aqui de resgate mesmo, relacionada a vidas assim, questões ancestrais, tá? E que envolve essa questão de, seja abuso de magia sexual, seja prostituição sagrada, seja contratos de escravidão, servidão e submissão sexual. Você precisa trabalhar um centro de liberação aqui. Você está atrelado, também tem alguma questão de alguma criança envolvida. Aqui, para quem escolheu essa opção, precisa de leitura de vida passada. Desculpa falar, né? Porque as pessoas às vezes podem achar que eu tô querendo só, né? Enfim. Mas é o que eu tô vendo aqui, é muito complexo, tá? Então tem um espaço de liberdade aqui que depende, pede ajuda para Deus da liberdade, né? Não posso fazer leitura, não posso fazer processo de cura. É o centro de purificação aqui, tá? De questões relacionadas ao feminino, de escravidão e servidão, e da libertação e da cura de alguma criança específica, tá? Ou mesmo de você quanto criança de outras vidas. Para alguma sua criança interna vai te direcionar para aquilo que de fato está acontecendo, é como se ela tivesse a resposta. Aqui é o centro de alinhamento, tá? E em algum aspecto, voltar à vida, é como se você estivesse arrastando o peso da sua ancestralidade por questões que envolveram sexualidade e também todo o centro de domínio, tá? Escravidão e servidão do masculino, tá? E aí muitas e muitas encarnações, desde a Lemúria, muita energia da Lemúria aqui, tá?
todo espaço de abuso de poder praticado pelo masculino tóxico, pelos caídos, tá? Pela inteligência caída. Tem impacto contato com a Anunnaki aqui que precisa romper, tá? Para quem escolheu. Daí eu não quero fazer processo, não posso. Faz oração, faz decreto, pede para sua ancestralidade, faz carta para o conselho kármico e tenha fé, né? Faz o que está ao seu alcance, tá? Aqui tem muitas transformações, aqui tem todo um novo caminho, tá? Tem todo É como se você fosse vencer obstáculos e tivesse a ajuda de algum ser superior. Tem muita energia de Surya aqui. Tá? Tem alguma consciência elevada. Para alguns pode ser Netuno, mas tem mais energia dos seres estelares, tá? Surya aqui, para te ajudar a resolver essa situação em algum modo, tá? Superar bloqueio causado por algum masculino caído, por algum masculino, né, nessa consciência inferior, por algum pacto, contrato, associação, pacto de casamento, questões que envolvam filho, tá? E que ainda precisa de encaminhamento, e que eventualmente é por isso que você está tendo, seja ataque espiritual muito forte, seja depressão, seja tristeza profunda, para alguns tem crise de ansiedade, pânico e tal, mas que tem a ver com essas questões de vida passada aí, que está batendo na porta para serem resolvidas, tá? Mas que você vai ter auxílio para que isso aconteça, de uma forma ou de outra, tá? Não existe algo que não seja mostrado, revelado, tá? E que a gente não tenha ferramentas para trabalhar em nenhum nível, tá? Isso é impossível, nem que seja oração. Por isso que eu faço tanta oração e posto. E tem tão poucas visualizações na oração. As pessoas têm noção do que a gente pode alcançar a partir de uma oração sincera, né? Uma entrega sincera ao Cristo, uma entrega sincera a Deus, tá? Então, é sobre isso, sobre esse espaço de busca maior, comprometimento maior, sabe? Então, assim, as pessoas estão tão pouco interessadas em se conectar com a espiritualidade, né? Fazer aquilo que elas podem fazer, que é cobrir a cabeça e buscar o seu Deus, e buscar a sua divina presença, e buscar a sua ancestralidade cósmica da luz pura. E sabe, muitas vezes precisa de situações muito fortes para poder fazer com que você busque Deus. Então, quando Ele está dentro e quando Ele está à disposição o tempo todo. É sobre isso, né? Então, eu busco muito. Às vezes eu vou fazer uma oração, demora 1 hora. E não é porque, né, 40 minutos, no mínimo 20 minutos. É difícil eu conseguir fazer uma oração rápida, porque é meu estado de conexão com Cristo, com o Antigo de Dias, com toda a consciência superior, sabe? E que eu consigo sair desse mundo de fato e transcender todas as barreiras, tá? Das minhas limitações. Conversar com a minha divina presença, conversar com seres de luz para que eles possam trazer auxílio, com compromisso de recriar a melhora do meu caráter e cumprir minha missão na Terra cada vez mais e melhor, né? Porque todos nós estamos num processo de precisar de recriar melhora de tudo, né? As pessoas têm noção do quanto que elas precisam se trabalhar. Eu tenho muita noção porque eu trabalho diariamente. Então, e não só para mim, como para as pessoas, aí eu consigo entender a necessidade de trabalho. Então, eu quero falar muito do trabalho, eventualmente, que você pode fazer num ritmo maior e melhor, ou com mais consciência, ou com mais dedicação, foco, compromisso, disciplina, tá? É aquilo que está ao seu alcance que está sendo pedido, tá? Então, é muito isso, tá? Tem questões aqui que envolvem, tá? A questão da liberação do feminino, da cura do feminino sagrado, tá? E que envolve muito a questão da ancestralidade, padrões ancestrais. Evocar a sua ancestralidade cósmica da luz pura, humana da luz pura, para te ajudar, tá? Então aqui tem um centro de muita liberação kármica que vai te colocar num grande potencial de manifestação, mas que você vai precisar de ajuda da sua ancestralidade e trabalhar para a cura dela, tá? Tem uma segunda chance aqui que após o trabalho de cura da ancestralidade, um centro de libertação ou de alguma revelação que você tenha de algum feminino divino que tenha muita experiência, pode ser uma mestra ascensa, pode ser, né, um feminino encarnado, tá? Mas aqui fala de alguém de muita sabedoria para te ajudar. Pode ser sua ancestralidade humana da luz pura, tá? Ou cósmica da luz pura. A segunda chance nunca é tarde, novas possibilidades. Tem um plano divino, uma sabedoria, né? Uma inteligência que ela apresenta o problema e ela já apresenta a solução. Então, esse centro de alinhamento, tá? De se conectar mesmo para que você opere no centro de limpeza, cura e transcendência e que beneficie o feminino sagrado da Terra, não só você. Não é sobre você, suas questões, sua família apenas. É trabalhar para a cura do feminino sagrado, né? Limpezas, alinhamento, essa busca de desabrochar, espaço de empoderamento, tá?
Então, são limpezas também que muitas consciências combinaram de trabalhar separado em conjunto para poder libertar o feminino da terra. Então, tenha atenção a isso. E se a gente combinou é porque a gente dava conta de fazê-lo. Gratidão. Pirita. Aqui fala muito para trabalhar as percepções distorcidas, tá? Sobre você, sobre sua ancestralidade, sobre a importância da ancestralidade, tá? Ou sobre o seu papel na sua ancestralidade. Tem alguma responsabilidade aqui que você precisa ter com relação à sua família humana ou o reino ancestral. Tá? Tem questões relacionadas ao feminino divino que precisa olhar, tá? Fala muito de estabelecer intenções claras sobre o que você de fato quer. Trabalhar a reatividade. Tem muita coisa que você entende às vezes como direcionamento, como resposta à pergunta que vem do seu centro de reatividade e não daquilo que você realmente que seja uma orientação superior, tá? Tem coisa que você está seguindo como se fosse a vontade de Deus, Arcanjo Miguel, a sua hierarquia de luz, que na verdade é apenas a manifestação do seu espaço de reatividade. É a orientação do seu próprio eu, tá? Que não quer assumir responsabilidade por determinadas questões. Então, buscar ter atenção com relação a isso. Tá? O que realmente é importante aqui. O que realmente deve ser feito. Qual é a atitude correta com relação a determinadas coisas, tá? O que é fruto do seu ego. Qual é a resposta que é fruto do seu ego e que realmente é fruto de uma intuição superior? Está na hora de ter crescimento com relação a isso. Todo o seu centro de reatividade também vai precisar ser trabalhado, tá? E está afetando a sua cocriação. Então, eventualmente, está muito trabalhado, você tem muito merecimento e, eventualmente, algum espaço de atividade aí está bloqueando. Tá? Que fala muito das máscaras que a gente carrega. Tá? Há muitas faces. E aí conhecer cada face sua e trazer para um centro de alinhamento mesmo, aquilo que não está ajustado, tá? Aqui tem alguma coisa que você pode fazer pela sua ancestralidade ou pela sua família humana que está sendo cobrado, tá? Você tem os recursos internos que são necessários para que você possa cruzar todas as dificuldades do seu caminho. E aqui tem um espaço de honra ao reino ancestral, de alinhamento com o reino ancestral, alguma cobrança kármica relacionada a isso, tá? Seja com relação à sua mãe, seja com relação à avó, tem muita questão com relação ao feminino da família. Tem alguma questão aí que você pode resolver, tá? Ou algo que você pode dar, fazer, integrar, tá? Tem questões de ego aqui, uma honestidade radical aqui, tá? Aquilo que você acredita que você está sufocando, alienando e que está te prejudicando, trazendo confusão, trazendo karma negativo ou trazendo distorção na sua percepção sobre a orientação superior, tá? Tem um espaço que de você ter alguma responsabilidade que a espiritualidade está falando. Tá? Que é alguma coisa que você poderia entregar, né? Para a sua ancestralidade, tá? Tem um centro aqui. Aqui tem muito de trabalhar o perdão, auto-perdão, talvez com relação à mãe, com relação ao pai, tá? Tem um centro de liberação aqui que é o perdão que traz, tá? Para algum ancestral. E que, eventualmente, você é responsável por isso em algum aspecto, tá?
que fala muito de cuidado, bem-estar, não só o seu, mas da sua família, em algum aspecto, tá? Espaço de responsabilidade. Ok? Às vezes a gente podia estar fazendo mais e a gente não está fazendo, né? Porque não quer em algum nível, porque carrega alguma dor com relação a algum ancestral, com relação a alguém da família. Aqui também está falando para ter cuidado, que tem situações, pessoas que podem estar fazendo demais e tá adquirindo karma. Nos planos internos você está interferindo demais no destino dos seus ancestrais ou da sua família humana ou de algum, querendo ajudar. E também você pode estar adquirindo karma negativo por conta disso, tá? Então aqui tem as duas questões aqui, tá? Muito fortes, então aí você vai precisar buscar uma conexão com a intuição maior, aquilo que é amor, tá? Alguns estão lidando com algum encontro que não é de chama gêmea ou alguma questão que está impedindo a sua conexão com a sua chama gêmea, que tem a ver com ancestralidade, vai precisar trabalhar a cura disso. Pode ver os negativados, outras vidas, tá? Relações kármicas, tá? E que esse seu encontro de chama gêmea, né? Se você está conectado com a chama gêmea, é isso que está impedindo um nível maior de intimidade no relacionamento, de desenvolvimento do relacionamento. Agora toma cuidado, porque aqui muitos que escolheram essa opção não tá conectado com a chama gêmea e tá pensando que tá no relacionamento kármico, tá? Muita energia assim, tipo, existe muito trabalho a ser feito para que você possa ter alinhamento, para que de fato você se conecte com o seu masculino divino. As regras não vão mudar porque você quer, tá? Então olhar para questões de ego muito forte aqui, de achar que tá fazendo muito trabalho, que já tá muito curado, que já tem tudo resolvido e que mal começou a sua jornada evolutiva. Então tenha atenção que você está se conectando agora é uma questão kármica ainda. Para outros vem muito no sentido de você precisa honrar alguém, seja um mestre, seja alguém que já passou pela tua vida, seja seu pai, seja sua mãe, seja uma questão espiritual aqui, que você, alguma atitude, tá? Algum espaço de reatividade aqui, de resposta inadequada, e tem a ver com alguém de autoridade, ou que exerce autoridade sobre você de algum modo, tá aprendendo o seu caminho, tá? Tá te trazendo retorno kármico negativo, tá? Então tem algum centro aqui de alinhamento mais profundo que é necessário, de entendimento, tá? Do que é correto de fato, ou perdão que precisa ser trabalhado, mas aqui fala de atitude correta, intenção correta, tá? Tem questões aqui, quando a gente desrespeita o mestre espiritual, a gente desrespeita o nosso pai, nossa mãe em algum nível, né? Eles representam um poder e autoridade, não são eles individualmente, mas é o que eles representam, né? Representam Deus em algum nível, então cria espaço kármico, um centro de aprisionamento, tá? Então, eventualmente, o que você pode fazer para honrar algo ou alguém, ou para entrar num espaço diferente aqui, tá? Que eventualmente antes você não tinha consciência, mas que agora é imprescindível para um espaço de cura, principalmente para quem veio para canalizar, ou para quem está tendo influências que envolvem influências espirituais que veio no seu espaço de canalização, tá? Negativas, e que está muito nessa questão aí de um certo alinhamento de portais que estejam sendo abertos por conta de questões ancestrais não resolvidas, ou questões pessoais suas com a sua ancestralidade não resolvida, e que envolve perdão, auto-perdão, atitude correta e tudo mais. Aqui existe um grande despertar, grandes questões que envolvam canalizações, seja recebidas ou seja que fará, mas tem questões que envolvam aí um alinhamento com a sua família de alma encarnada, um alinhamento com a sua família humana, alinhamento com a família, tá? Alinhamento aqui, tá? Ou seja, de padrões, ou seja, de estar arrastando alguém também para um espaço melhor quando a pessoa ela está escolhendo operar no outro lado da força. Aqui tem várias questões, né, dos dois lados, então você vai precisar trazer para o centro de clareza, tá? Porque alguns estão honrando demais pactos e contratos com pessoas da família humana, achando que é isso que precisa ser feito e que isso está te deixando muito vulnerável espiritualmente a ataques espirituais, tá? Ou te deixando deprimido, triste. Então, o centro de transformação aqui é muito grande, um alinhamento maior que você vai precisar buscar com a sua espiritualidade maior. Clareza, tá? O amado Cristo Miguel, para que você entenda o que é a coisa certa a se fazer nesse momento, tá?
e que não é a resposta que você está acostumado a ter, amor de alma, tá? Aqui tem um certo desequilíbrio promovido por relações kármicas ainda, relacionamento kármico, tá? Aqui tem um espaço de prosperidade, de abundância, de integração e de cura que você pode alcançar, mas que tem alguma coisa que está fora do lugar aí no seu sistema, na forma de operar, ou na forma que você tem atuado, tá? Com relação à família. Seja no excesso, seja na falta, seja... tem muito uma questão aqui de um centro... julgamento muito crítico, tá? Um distanciamento exagerado para outros, todo o espaço de identificação com a dor do outro, tá? A consciência de vítima do outro. Então, os dois lados aqui, cara, é a polaridade que você vai precisar. É como se você tivesse que tirar suas próprias máscaras para poder entender profundamente o cerne de uma questão que envolva a sua família humana, exatamente. E que não é um processo simples, tá? Nem indolor. Talvez barato, como eu sempre digo. Todos os aspectos, que se tudo tivesse relacionado a dinheiro apenas, né, de uma certa forma, estava fácil. Pelo contrário, toda a questão do desenvolvimento espiritual tem muito a ver com questões muito mais profundas, que envolvam qualquer limitação, né? A liberdade que a verdade traz, tá? Se comunicar honestamente, ser quem você nasceu para ser quem você realmente é. Olhar para os sinais, prestar atenção e esperar as respostas, tá? Aqui tem muito a questão da devoção, o sexto raio, a maestria cósmica, tá? Trabalhar a paz, trabalhar o propósito, trabalhar a devoção, tá? Trabalhar o entendimento maior. Fala muito de... tem uma transformação aqui no centro de conexão com as pessoas, tá? No centro de você olhar para as situações, tá? Hoje você enfrentar as situações, tá? Hoje você perceber o mundo, o outro, tá? Porque fala muito de quebra de ego no sentido a algum nível de egocentrismo disfarçado de atitude compassiva. Para outros, a atitude compassiva, ela só reflete mesmo o seu espaço de dor, daquilo que não foi curado ainda, na necessidade de ser amado e ser aceito. Então, quando tem duas vertentes, você vai precisar buscar em outras leituras, ou num direcionamento direto com a sua espiritualidade, ou um direcionamento pessoal, qual é a dinâmica aí, né? Nas suas reflexões, porque todo mundo tem sua própria divina presença e pode entrar num espaço de revelação divina, todo mundo deve buscar o centro de conexão maior. Tem algo impedindo a integração de várias curas que você já fez, ou várias coisas que você tem trabalhado, mesmo que seja nos planos internos, mesmo que você não tenha trabalhado com uma pessoa, mas tem muito trabalho de cura aqui, tá? Mas que depende do entendimento aí, de alguma coisa que está te prendendo na densidade, tá? E tá prendendo a sua missão no espaço inferior. E aqui, por questões de insuficiência, eventualmente você está num espaço que não é para você, ou atrelado a coisas, pessoas, situações, arrastando correntes que nem são suas, obrigações que não são suas, porque você se sente responsável, por questões de culpa, autossabotagem, não merecimento, insuficiência, tá? E pode ser nos planos internos toda essa responsabilidade, não precisa ser fora, não. Tá falando muito desse alinhamento e do espaço de liberdade que você vai precisar alcançar. Mas a liberdade real, ela não é questão de física. A gente pode estar ali com a nossa família, amando, apoiando, entregando o que ela merece e precisa naquele momento, mas nos planos internos está livre e pode estar preso, totalmente preso ao karma da nossa família, nos planos internos, e externamente está bem desconectado. Então, estou falando bem disso. Tomar os espelhos pelo que realmente são e entender que... entender raízes das coisas, que muitas vezes determinadas questões, elas não são tão simples, elas não são o que parecem ser, tá? A forma de você operar na prática, os planos internos não é exatamente aquilo que você faz quando você está desperto, né? Acordado, tá? Então, assim, nos planos internos, os desdobramentos da sua consciência, existe todo um aspecto de eus atuando e criando questões e coisas, e inclusive obrigações para você, que não estão te beneficiando, não estão fazendo com que você caminhe para o espaço ascensional maior de integração. Muito pelo contrário, estão te deixando atrelado,
preso às questões que envolvem as questões da terra. São padrões kármicos e que vêm no cunho familiar muito forte, que não é questão de relacionamento, tá? Que o divino feminino carrega, que é um espaço de cura do divino feminino, que está acostumado a ser subserviente, submisso, escravo em algum nível, tá? Ou a consciência do sacrifício no espaço equivocado, exatamente. Então, é um centro de soberania espiritual, que eventualmente o Melquisedeque pode te trazer, ou um centro de busca, de atuação de algum mestre especificamente no seu campo, para que você avance no espaço de limpeza de padrões ancestrais, de questões que envolvem a energia sexual, que envolvem o feminino e divino, de liberação kármica, tá? De liberação de estruturas que não funcionam, tá? Tem uma chama gêmea facilitadora aqui, seja um mestre humano, seja um mestre espiritual, seja, né, para alguns as chamas gêmeas nos planos internos, né? Seja um alto sacerdote, tá? Todos nós decorremos da mesma tribo monádica, que se não é do Cristo e no nível maior é do Antigo de Dias, né? Então, né, em alguma que fala muito de algum mestre específico, tá? Para muitos tem muita forte energia do mestre Sananda, algum Melquisedeque, tá? Melquisedeque, aleluia, mestre Sananda, algum Melquisedeque específico pode te ajudar nessa questão que envolve padrões ancestrais muito fortes, iniciações espirituais, inclusive egípcias, atlantes, tá? Tem questões aqui também de vidas hebraicas, tá? Que tá na hora de serem resolvidas, tá? Aqui fala de obrigações, tem uma questão aqui bem complicada. É um espaço de poder aqui, que você receba de alguém também, que já fez parte da sua ancestralidade, que é possível alcançar agora, mas a partir de uma compreensão, de uma lição kármica, ou de você escolher um centro de liberação, ou de assumir responsabilidade, ou mesmo pedir para a espiritualidade te mostrar até onde eu vou, tá? Até onde eu tenho responsabilidade, ou porque também tem muitos aqui que estão sendo omissos, tá? Com relação à própria família humana, principalmente a linhagem materna e a mãe especificamente, em algum aspecto. E tem um espaço de ausência de perdão, faz com que você fique atrelado, tá? Tem um centro de separação aqui, tá? Um centro de cura com relação ao feminino sagrado que é preciso buscar, para entender realmente o que é o dar e o receber. Limpezas kármicas, tá? Curas kármicas, que são necessários processar a partir do centro de curar abandono paterno em algum nível, abandono materno, julgamento, crenças relacionadas ao julgamento, isso na prática, né? Que você pode pensar outra coisa, falar outra coisa, sentir outra coisa, do nível consciente. Mas aqui a gente está falando a nível inconsciente. O seu universo, existe muita restrição, muito problema com a linhagem materna, com a linhagem paterna em algum nível. Para alguns o pai pode ser ótimo, mas aí o pai morreu. Aí você se sente só abandonado. Não perdoa por ter morrido e te deixado sozinho nesse mundo. Exemplo, tá, gente? Então tem questões muito profundas que vão além do raciocínio tridimensional tradicional, a hierarquia de luz fala. Então é sobre isso que é preciso ter atenção e buscar um centro de liberação e de cura aqui mais profundo, tá? Interno. Gratidão.